Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. O pastor Torquato falou sobre a importância da oração e palavra. Certa vez perguntaram para um irmão chamado A.W. Tozer qual que era mais importante, oração ou estudo da palavra. Por que ele perguntaram isso para ele? Porque normalmente a gente é meio desequilibrado. Tem irmão que se dedica muito ao estudo da palavra e esquece da oração. Já outros se dedicam muito à oração e se esquecem de estudar as escrituras. Então perguntaram para ele, qual que é o mais importante, Tozer? É a palavra ou oração? Sabiamente, ele respondeu com uma outra pergunta. Diz para mim, qual que é o mais importante para um pássaro voar? A asa direita ou a asa esquerda? Irmãos, se você quer voar para o céu, você precisa dessas duas asas, palavra e oração. E hoje o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar ensinando através da Escritura a respeito do como orar, como devemos orar. Antes de ele ensinar a maneira certa de como orar, ele ensina como não devemos orar. Começa ali no versículo 5, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, porque a gente vai estudando versículo por versículo, e diz ali, ó, a gente vai ver dois erros, duas coisas que nós não devemos fazer quando orar. Erros dos judeus e o erro dos gentios. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha o objetivo deles. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Qual é o erro deles? É que o foco da oração deles era Deus. O foco da oração deles era ser vistos pelos homens. Oração é uma coisa boa? É de Deus. Jejum é coisa boa? É de Deus. Dar esmola, ajudar os pobres é coisa boa? É de Deus. Mas nós temos que tomar cuidado com a motivação. O porquê nós estamos fazendo aquilo. Por que eu estou dando esmolas? É para mim tirar uma selfie, uma cesta básica, doando para uma família e para pelo nome ser glorificado? Por que eu estou jejuando? Para me parecer mais espiritual que o outro irmão? Existe um teste na Bíblia para você saber se a obra que você está fazendo, quando chegar ao tribunal de Cristo, ela vai ser queimada ou ela vai ser galardoada. Existe um teste. É o teste do Romanos 11:36, que diz o seguinte: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus, ele é aquele que planejou tudo, ele é o arquiteto, mas ele também, ele é o construtor. Por meio dele, arquiteto, planejou, ele bota a mão na massa, por meio dele, mas ele também, ele é o proprietário para ele, arquiteto, construtor e proprietário. Dele, por ele e para ele. Pense agora numa obra que você está fazendo, se você serve num ministério, ou se você tem qualquer obra. É dele, ou seja, teve origem nele ou teve origem em você? Por meio dele. Você está fazendo na força do seu braço ou no poder da graça de Deus? Para ele. Você está fazendo essa obra para o teu nome ser exaltado ou para a glória de Deus? Então aqui a gente vê um teste, se a obra que nós estamos fazendo é para Deus ou é para o eu. O erro dos fariseus ao orarem é para que o eu deles fosse exaltado, para que eles, nossa, que homem espiritual ele é, e não para a glória de Deus. Mas Jesus diz a cura para combater esse erro. Quando, porém, orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que
que vê secretamente te recompensará. A recompensa não vem dos homens. Quando você ora em secreto, a recompensa vem de Deus. Ravenhill vai dizer que o segredo da oração é orar em secreto. Ok, o erro dos judeus era hipocrisia. Oravam para Deus, para os homens, em vez de orar para Deus. Colocavam uma máscara, né? O segundo erro que a gente encontra aqui é o erro dos gentios, que diz o seguinte, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de o pedires. O erro deles é porque eles estavam repetindo a oração? Não. Não tem problema repetir a oração. Jesus repetiu a oração do Getsemane 3 vezes. Paulo orou 3 vezes para que retirassem o espinho da carne. Você não ora repetidamente, Senhor, salva o meu pai, Senhor, salva a minha esposa. Você não ora repetidamente? Há algum erro em orar repetidamente? Erro nenhum. O erro é fazer vãs repetições. Repetições vazias. Você ficar balbuciando palavras sem refletir no que você está falando. Você está ali para passar o tempo. Enquanto não começa o culto, eu vou ficar aqui ajoelhado. Aleluia, glória a Deus. Não, irmãos, entendam. Tem a maneira certa de aleluia, glória a Deus. Você está adorando. Mas tem pessoas que estão só falando como se fosse uma reza. Como se fosse, Pai nosso que estás no céu, santificado. Você está só falando, ele não está prestando atenção verdadeiramente no que ele está falando. Então esse é um erro, vãs repetições. Porque como o irmão, meu Deus, eu queria que o irmão Ramires tivesse continuado a pregação dele. Como é importante essa questão da comunhão. E a oração nada mais é do que um relacionamento íntimo, comunhão com Deus. Depois dele corrigir os 2 erros. Quais são os 2 erros? Dos judeus é hipocrisia. Qual é o erro dos gentios? Vãs repetições. Então, portanto, não façam isso e façam o seguinte. Portanto, vocês orarão desse modo. Ou seja, ele está dando um modelo, irmãos. Não é para você, como muitas pessoas fazem, ficar repetindo o Pai Nosso. A gente leu ali logo em cima que é para não fazer vãs repetições. Então, não é para orar o Pai Nosso sem entendimento. O que o Pai Nosso é? Ele é um mapa para a gente alcançar um objetivo. Ele é um trilho pelo qual nós vamos caminhar. Deus está mostrando princípios, prioridades pelos quais nós devemos orar. Era a preocupação dos discípulos aprender a orar, e eu também creio que deve ser a nossa, como orar. Olha que interessante. A estrutura do Pai Nosso. Você já contou quantas sentenças são? São 7 sentenças, são 7 frases. A primeira é um cabeçalho, um título, como se fosse o endereço a quem você está orando. Pai Nosso que estás no céu. Esse é o cabeçalho. Agora são mais 6, 3 e 3. 3 frases direcionadas a quem? A Deus. Depois vem 3 frases direcionadas às necessidades do homem. Você já reparou nisso? Primeiro, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade. Teu nome, teu reino, tua vontade. 3 sentenças direcionadas a quem? Primeiramente, a oração deve ser a Deus. Depois ele fala o quê? Pão nosso, nosso perdão, o nosso livramento. Primeiro, Deus, depois as necessidades do homem. Tranquilo? As primeiras 3 sentenças têm a ver com Deus e sua glória, e as últimas 3 têm a ver conosco e as nossas necessidades. Mostrando que, em primeiro lugar, a oração deve ser colocada em adoração a Deus. Algo muito interessante nessas 3 últimas, olha que coisa linda. Primeiro, Deus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, tua vontade. Agora, em relação a nós, olha, o pão
nosso de cada dia nos dai quando? Está falando de que tempo? Passado, presente ou futuro? Presente. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, falando do presente. Depois vem o seguinte: perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Que tempo está falando? Passado, presente ou futuro? Passado. Algo que já aconteceu. Eu fiz coisas erradas, Senhor. Me perdoa. Olha para o meu passado e purifica. E depois, qual é a próxima sentença? Pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas. E depois vem o quê? Livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Está apontando para o passado, para o presente ou para o futuro? Futuro. Você viu que interessante a oração do Pai Nosso? Primeiro olha para o hoje. Senhor, olha a minha necessidade de hoje. Mas, Senhor, purifica aquilo que eu fiz de errado. E, Senhor, eu sei que lá na frente eu vou enfrentar coisas. Então, me livra desse mal. O que a oração está falando? Senhor, o meu passado, o meu presente e o meu futuro eu coloco nas tuas mãos. Amém? Primeira sentença. Pai nosso que estais no céu. Essa tem sido a tua oração? Chamar Deus de Pai. Você sabia que não é todo mundo que pode chamar Deus de Pai, irmão? Para chamar Deus de Pai, você tem que ser o quê? Todos são filhos de Deus? Todos são criaturas de Deus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas existe uma maneira sobrenatural de você se tornar filho de Deus. Lá em João capítulo 1, verso 12 e 13, diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas agora vem a parte boa. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, é algo sobrenatural, de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então pode orar, Pai. Ele é seu Pai, o Pai nosso. Agora você faz parte de uma família, como o irmão Ramires falou. Você tem que viver isso. Se Ele é nosso Pai, nós somos o quê? Irmãos, nós somos uma família. Você sabe qual é o propósito de Deus? Lá na eternidade, se você abrir a Bíblia, em Romanos 8, o verso 29, vai dizer o seguinte: aos que dantes conheceu, presciência, também os predestinou, antecipou o seu destino. Qual é o destino daqueles que ele escolheu pela sua presciência? Que estariam em Cristo. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus. Para que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. O que esse versículo está falando? Quando fala de muitos irmãos, fala que Deus quer uma família. Mas ó, Deus ele não quer apenas uma família, Ele quer que essa família seja grande. Por isso que Ele disse muitos filhos. Deus quer muitos filhos, mas Ele não quer apenas muitos filhos. Ele quer também que esses filhos sejam como? Semelhantes a Jesus. Ele quer uma família porque Ele quer unidade. O meu desejo é que vocês, discípulos, sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Ele quer uma família unida. Isso tem sido uma realidade na nossa congregação. Recebi um novo coração do Pai. Aí, tão bonitinha essa música. Mas é uma realidade essas palavras que nós cantamos? Ou há intrigas no meio da igreja? Fofoca, murmuração? Sonde o nosso coração e tentar corrigir, fazer a igreja em unidade. Amando, como o irmão Ramires. Excelente, irmão. Eu queria que continuasse. Família é unidade. Deus não quer apenas unidade, Deus também quer quantidade. Muitos filhos. E não apenas quantidade, Ele quer, como a irmã Judite falou, qualidade. Ou seja, que esses muitos filhos sejam semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é nosso Pai, o primogênito entre os muitos irmãos, é o nosso Jesus Cristo. Essa questão de pai é muito séria, irmãos. Você não faz ideia de quantas pessoas têm problema com paternidade. Ferida
que traumatiza a pessoa desde a sua infância, que deforma a sua vida, por não ter um bom relacionamento com o pai. E às vezes, por não ter um bom relacionamento com o pai, isso afeta até a sua visão de quem Deus é. Se meu pai me abandonou, Deus Pai também vai me abandonar. Ele começa... Martinho Lutero, por exemplo, ele achava que Deus era um Deus muito severo. Queria tudo correto. Porque o pai dele era assim. Até ele lê na Escritura que o justo viverá pela fé, e ele conhecia o verdadeiro pai. Então, pai, irmãos, fala de intimidade, relacionamento. E como a gente falou, nem todo mundo é filho de Deus, nem todo mundo pode chamar Deus de pai, mas se você quer chamar Deus de pai, receba Jesus como Senhor e Salvador. Só que acontece algo. Você é filho de Deus, certo? Mas tem alguém que vai querer colocar isso à prova. Vai querer dizer que você não é filho, que você não merece. Satanás, o diabo, o acusador de nossos irmãos. Ele vai olhar para a tua vida e vai dizer assim: tu não é filho de Deus? Por que estás passando por essa situação? Pegasse Covid, tu não era filho de Deus? A mesma tentação do deserto. Lembra de Jesus? Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Porque se tu é filho, tu não deve passar necessidade. Se tu és filho de Deus, tu não precisa ir para a cruz. Se joga daqui, faz um malabarismo, os anjos vão te aparar e você não vai precisar passar pelo martírio. Se tu és filho de Deus, por que está acontecendo isso na tua vida? Essa é a acusação de Satanás. Mas como é que Jesus respondia a cada acusação de Satanás? O irmão Adailton leu para nós. Através da palavra. Irmãos, está escrito, se você crê, você é filho. Amém, irmãos? Não deixe Satanás colocar dúvida em você. Outro ponto importante da oração do Pai Nosso é que não é uma oração egoísta. É Pai, não é Pai meu, é Pai Nosso. Quando eu estou orando, eu não estou orando pensando só nas minhas necessidades. Eu estou pensando nos meus irmãos. Veja, é Pai Nosso. Eu estou pensando nos meus irmãos. É Pão Nosso. Eu não estou pensando só nas minhas necessidades. Eu estou pensando nas necessidades da minha família, dos meus irmãos. Livra-nos. Eu não estou pensando só na minha proteção. Eu também estou orando para que o Senhor proteja a família do irmão Enesiel, do irmão Adailton, do pastor Carlos. Essa deve ser a nossa oração. Lá em Tiago nós vemos a oração egoísta, que não é ouvida, porque eles pedem para gastar apenas nos seus deleites. A oração deve ser coletiva, pensando no próximo. O Pai Nosso, que estás nos... Veja, ao mesmo tempo, ele é um paizinho. Ele fala de intimidade, proximidade. Mas, ao mesmo tempo, ele está nos céus. Fala que nós devemos ter reverência pela sua santidade, pela pessoa que ele é. Ao mesmo tempo, amor, intimidade, mas, ao mesmo tempo, também reverência pela sua santidade. Primeira frase. Pai nosso que estás no céu. Qual é o versículo agora? A frase? Santificado seja o teu nome. Como assim? Eu consigo deixar Deus mais santo? Não. Não tem como você deixar aquele que é 3 vezes santo, 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 mais santo. O que essa passagem está dizendo? Na primeira, a gente vê sobre justificação. Pai nosso que está no céu. É a maneira como nós somos, a filiação, como nós somos, nos tornamos filhos de Deus. A próxima, em sequência, fala sobre o quê? Santificação. Santificado seja o teu nome, é o seguinte: quando uma pessoa vê você que é crente fazendo algo de errado, o que acontece com o nome de Deus? O nome de Deus é blasfemado. O seu comportamento, devendo lá na venda, devendo para outras pessoas, olha lá, não diz que é crente, tá o quê? Blasfemando, jogando o nome de Deus
lama. O seu comportamento, então, vai santificar o nome de Deus ou vai jogar o nome de Deus na lama. Lá em Romanos vai dizer que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa que os judeus faziam o seguinte: eles dizem para não matar, mas matam. Dizem para não roubar, mas roubam. Então, o nosso comportamento, quando a gente vê, você já passou por essa experiência, de as pessoas verem Deus na sua vida, das pessoas glorificarem o nome de Deus pelo comportamento seu, isso é santificar o nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Qual é o próximo? Venha a nós o teu reino. Se o primeiro falou sobre justificação, o segundo falou sobre santificação, qual é o próximo processo da salvação? Glorificação. Jesus no passado morreu por nós, no presente está nos santificando, mas nós aguardamos aquele dia em que o reino de Deus se fará presente, onde, como diz Abacuque, a glória do Senhor invadirá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Venha o teu reino. Esse é o teu anseio, irmãos? Ou você só canta, vem Jesus, vem Jesus, porque os outros cantam? Não, Jesus, não volta ainda, porque eu tenho que ir lá construir a minha casa. Espera mais um pouquinho. Não volta ainda, Jesus, porque eu tenho que me formar. Ou o seu desejo é, Maranata, vem Jesus, eu anseio, eu quero me encontrar com o meu noivo. Venha o teu reino. Esse deve ser o nosso coração desejoso. Venha o teu reino. Depois vem o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita... Opa, já falei. Venha o teu reino. O irmão Ramiro falou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pense no seguinte, em que tom de voz você fala essa frase? Seja feita a tua vontade. Você fala assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É assim que você fala? E muitas das vezes a gente não quer a vontade de Deus. A gente diz, seja feita a tua vontade, mas Senhor, pensa bem na minha, que talvez a minha seja melhor que a tua. É assim que a gente pensa. A gente, ó Senhor, se eu ler mais a Bíblia, tu vai fazer a minha vontade? Se eu não faltar nenhuma escola dominical, aí o Senhor vai fazer a minha vontade, né? A gente quer o quê? O que é idolatria, irmãos? Idolatria é uma maneira de manipular a divindade para fazer os teus desejos egoístas. Vou dar um exemplo simples. Existe um santo chamado Santo Antônio. O que eles fazem? Eles viram Eles viram a imagem de cabeça para baixo e não tiram ele dali enquanto ele não fizer o desejo deles, que é de arranjar um noivo. O que ele está tentando fazer? Ele está tentando manipular a divindade para a divindade fazer a vontade dele. Muitos cultos que você vê por aí não são cultos. É idolatria. É como se Deus chegasse desconvertido no culto. Aí a gente vai tentar converter Deus. Vamos cantar um louvor aí para converter Deus, aí vamos fazer umas coisas aqui. Aí Deus vai se converter à nossa vontade. Isso é idolatria. O cristão não faz a sua vontade, o cristão faz a vontade de Deus. Por quê? Porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei se algo que eu estou fazendo, a pessoa que eu estou escolhendo namorar é da vontade de Deus? Como é que eu sei se esse emprego que eu vou entrar agora é da vontade de Deus? Qual é a direção? Como é que eu vou saber se algo está na vontade de Deus ou não? Duas coisas. Através da palavra e do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando falar com você, ele nunca vai entrar em contradição com a palavra. Ah, eu ouvi do Espírito Santo isso e eu ouvi da palavra isso. Não. Os dois vão entrar em concordância, porque a palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Irmãos, entende o seguinte, a vontade de Deus é o melhor para a tua vida. Embora no presente momento você não entenda, você tem que fazer que nem Abacuque. Abacuque, vocês sabem, ele estava passando uma dificuldade e ele perguntava para Deus, Senhor,
Até quando? Senhor, por quê? Ele queria saber quanto tempo duraria aquela prova, e ele queria saber o motivo que ele está passando aquilo. Aí Deus, em vez de dar uma resposta, Deus dá uma proposta. Qual é a proposta de Deus? Abacuque, o meu justo viverá pela fé. O meu justo não olhará as circunstâncias. Ele estará ligado em mim, estará confiando. Ele sabe que ele vai ter confiança apesar das circunstâncias. O nome Abacuque é maravilhoso. Sabe o que significa Abacuque? Aquele que se agarra. O que é fé? É aquele que se agarra na palavra de Deus e não solta. É a fé que nos une a Cristo. Então, se você não está entendendo, não se preocupe. A vontade de Deus é melhor que... Irmãos, Deus é muito sábio. Vou contar uma história para vocês. Ele está acabando já. Vou parar aqui nessa do seja feita a tua vontade. Outra hora a gente continua com o nosso cada dia, perdoa as nossas ofensas e livrando do mal. O que a gente viu? Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai. E essa nossa oração deve ser pensando no próximo, é nosso, mas também em reverência, nos céus. Santificado seja o teu nome. A nossa vida vai jogar o nome de Deus na lama ou vai exaltar o nome de Deus? Venha o teu reino. Na nossa oração, o nosso coração deve estar desejoso pelo encontro com o nosso Salvador. Seja feita a tua vontade. Quer ser um discípulo? Negue-se a si mesmo. Embora você não entenda as circunstâncias que está passando, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E às vezes Deus vai fazer de uma maneira que você não espera. Ele é muito sábio. Você talvez conheça a história de um náufrago. Ele aportando na praia, seu barco destruído, aportando na praia. O que ele faz? Ele pega os destroços do seu barco e ele constrói uma cabana, um refúgio. Ele junta ali a gasolina que sobrou do barco, alguns alimentos que sobraram, e ele consegue fazer uma moradia. Depois de ele fazer isso, ele vai dar uma volta na ilha para saber se haveriam outros recursos para ele passar tempo ali naquela ilha deserta. Ele fica desesperado porque não vai durar muito tempo. O que ele tem é para uma semana. Não vai durar muito tempo. Quando ele volta, o que ele vê? Eu não sei o que aconteceu, se foi o sol, gasolina. A casa que ele tinha feito que serviria de abrigo estava em chamas. A única maneira dele sobreviver naquela ilha estava sendo destruída. E ele clama: meu Deus, eu não entendo. Tu me salvou do naufrágio para mim morrer aqui na praia? E ele chorando lá na beira da praia, sem entender o caminho de Deus, ele chorando. De repente, ele sente por trás dele uma mão. Então, vagarosamente, ele se vira. E ele olha para trás e ouve a seguinte frase: nós viemos te buscar. Eram marinheiros. Nós vimos o teu sinal de fumaça. Você pode achar que Deus vai fazer de uma maneira, mas Ele vai fazer de uma maneira muito melhor do que você pensa. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé.